Oferecimento DAN. Trabalhar com o espírito de servir faz as pessoas mais felizes. Olá amigos, hoje é 22 de janeiro de 2015, sejam bem-vindos ao MTV especial de 5 anos da TV RDD. Após 60 meses de muita informação e inovação, vamos modificar o formato do jornal. A partir de hoje não vamos mais trazer apenas notícias de Mato Grosso, vamos trazer notícias de todo o Brasil. Direto de São Paulo com o nosso correspondente que você vai conhecer daqui a pouquinho. E hoje vamos relembrar alguns momentos da TV RDD, as primeiras edições, os erros de gravação e vamos exibir uma reportagem especial feita pela TV Centro-América contando um pouquinho a minha história e mostrando os bastidores da TV RDD. E agora, direto de São Paulo, vamos ver o que é notícia em 4 regiões do país. Arthur Moreira, seja bem-vindo. Olá, Danilo. Será um prazer fazer parte da equipe da TV RDD. Vamos conferir os destaques de hoje. Após voo inaugural, empresa começa a operar trecho Manaus-Aruba. Museu do Couro está aberto à visitação em Nova Olinda, no Ceará. 3 cidades de Santa Catarina estão entre os destinos mais visitados do Brasil. Fernando Haddad, do PT, envia à Câmara projeto para mudar quem desperdiça água. Ministério Público recomenda ter a cena maior em Mato Grosso e período pode chegar a 6 meses. População indígena aumenta quase 50% em uma década no estado. Após sequestro de fazendeiro, polícia acha mais de 200 bananas de dinamite. Serviço Público Estadual em Mato Grosso volta a operar das 8 às 18 horas. O MTV especial de 5 anos da TV RDD está no ar. Para comemorar os 5 anos, nós criamos uma vinheta nova, fizemos um cenário novo, novidades essas que vocês já viram em edições passadas. Mas tem outra que vai voltar em março. O RDD Rural, depois de 3 anos parado, vai se chamar Notícias do Campo e vai ser dentro do MTTV. Fora isso, teremos mais o quadro Chamo Gonzaga, o esporte e vamos continuar com o radar e previsão do tempo. Nesses 5 anos da TV RDD, o que mais teve foram erros de gravação. E mais erro do que acerto, mas é assim que funciona. Corta ali, corta aqui e no final tudo fica bonito. 22 de janeiro de 2010, dia em que a TV RDD começou a dar o ar das graças na internet. Sinceramente, era uma imagem bem esquisita, era escura e eu falava muito baixo, ouve só. Várias passagens pela polícia, entre elas roubo à mão. Já fiz Jornal Hoje, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Bom Dia Mato Grosso, Radar Mato Grosso, Boletim de Eleições, RDD Rural, que vai voltar em março, integrado ao MTTV. Criamos uma nova vinheta, compara aí o finalzinho da antiga com a nova. Que mudança, hein? Já tivemos muitos cenários diferentes porque o tempo passa e as novidades aparecem. Já fui em pé, sentado, em pé, sentado, em pé, sentado, chega. Olha a TV como era, pequenininha de tubo ainda. Agora já temos uma TV de LED de 40 polegadas para trazer a logomarca do jornal com mais qualidade para você. E a partir de hoje com entradas ao vivo de São Paulo. Vamos falar agora dos erros. Vixe, foram tantos, vamos ver alguns. Obras atrasadas da Copa. Tá difícil sair, né? Em Cuiabá passarão. Obras atrasadas da Copa em Cuiabá passarão por... Ufa, deu certo. Já são 219 jornais gravados, mas não faço ideia de quantas vezes mostramos essas imagens, que vocês conhecem bem, né? As famosas imagens ao vivo de Cuiabá. Muita gente se pergunta, que lugar é esse? Bom, eu vou te contar. Esses são os prédios ao lado de um shopping aqui na capital. Eu não vou falar que é o Shopping Pantanal, tá bom? Essa é a bandeira do Brasil, da Praça das Bandeiras, que 5 anos atrás aquela árvore ali não tampava tanto. Mas beleza. Agora essa caixa d'água aí, sei lá, deve ser do centro político. E o belo céu da capital mato-grossense. Daqui a pouco você vai ver as notícias de Mato Grosso e as principais notícias do norte e nordeste do país.
MTTV especial e vamos agora para São Paulo com Arthur Moreira saber as notícias do norte e nordeste do país. Arthur. A Infraero celebrou na quarta-feira passada o início das operações do voo Manaus-Aruba. A aeronave da empresa caribenha Incel Air pousou pela primeira vez em Manaus por volta da 1h da tarde. A cidade é a primeira do Brasil a receber os voos da companhia. Serão realizadas 2 viagens semanais. O voo inaugural foi recebido com festa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. À imprensa, o presidente da companhia, Junger Limpkoff, revelou que existem planos de outras rotas para Manaus e disse ainda que depois da capital amazonense, a empresa deve expandir para Boa Vista, Porto Velho e Macapá. Mais novo ponto turístico da região do Cariri, o Museu do Couro recebe visitantes desde dezembro do ano passado. Ferramentas e peças antigas fazem parte do acervo pessoal do artesão Expedito Veloso de Carvalho, o mestre Expedito Celeiro, que começou a cortar e desenhar no couro ainda criança. A máquina exposta no museu era do pai de Expedito, que possuía uma oficina no sertão dos Inhamuns. O caminho das boiadas é mais uma parte da história do couro, que está ligada à do mestre Expedito Celeiro. Roupas feitas do material, bolsas, chapéus e sapatos de aboiadores podem ser vistos no museu. O couro ganhou vida, se modernizou. Em 2014, Expedito Celeiro completou 75 anos e o Museu do Couro foi a realização de um sonho antigo. O museu nasceu da parceria de Celeiro e do fundador da ONG Casa Grande, Allenberg Quindins. O museu funciona de domingo a domingo, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é franca. E daqui a pouco eu volto com as notícias do Sul e Sudeste, Danilo. Obrigado, Arthur. Até daqui a pouco, então. Em notificação feita à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Ministério Público de Mato Grosso recomendou a ampliação da piracema no estado. Segundo o Ministério Público, o período proibitivo passaria para 6 meses, iniciando em outubro e encerrando em março. Atualmente, vai de novembro a fevereiro. A notificação foi emitida com base em um relatório que apontou o período mais adequado para a proibição da pesca no estado. Na notificação também foi citada a necessidade de estudos técnicos por parte da SEMA, visando o acompanhamento do processo reprodutivo da ictiofauna. Após a redução até a década de 70, a população indígena voltou a crescer em Mato Grosso. Em uma década aumentou quase 50%. Os índios mato-grossenses correspondem a 5% da população indígena brasileira. As terras indígenas mais populosas são Apareci e o Parque do Xingu. A terceira com maior população é a terra indígena Parabuburi. Nos 10 anos pesquisados, Barra do Garças, Bravos Norte, Canarana, General Carneiro, Juara e Peixoto de Azevedo apresentaram os maiores índices de natalidade. Segundo a pesquisa, Cuiabá foi o único município que teve a diminuição da população indígena. Contudo, a queda foi inferior a 1%, que corresponde a uma redução de 80 pessoas. A seguir, mais notícias de Mato Grosso e as notícias do Sul e Sudeste do país. Até já!
Servidores que atuam nos órgãos e entidades da administração pública estadual de Mato Grosso retomaram o expediente com jornada diária das 8 às 18 horas no dia 19 de janeiro. Desde a época de preparativos para a Copa do Mundo de 2014, o expediente havia sido reduzido no serviço público estadual a fim de diminuir os impactos no trânsito. Agora, a retomada do expediente nas unidades administrativas em todo o estado foi determinada em decreto assinado pelo governador Pedro Taques. Devido ao caráter excepcional da redução da jornada de trabalho determinada pelo ex-governador Silval Barbosa, a retomada do horário de expediente não deverá provocar aumentos salariais aos servidores públicos. Segundo o governo do estado e conforme o decreto, servidores de jornadas semanais de 30 horas ou 40 deverão seguir as leis que regem especificamente suas carreiras ou as determinações dos secretários de estado e dirigentes das entidades em que são lotados. Um total de 224 bananas de dinamite foram encontradas abandonadas às margens de uma estrada em Terra Nova do Norte. A suspeita da polícia é que os explosivos pertenciam aos suspeitos do sequestro de um fazendeiro e de um funcionário dele. O delegado da Polícia Civil da região, Hugo Mendonça, disse que possivelmente os explosivos teriam sido deixados naquele local para depois serem pegos. No entanto, a Polícia Militar encontrou os explosivos antes da quadrilha. Perseguidos pela polícia, os sequestradores liberaram as vítimas após cerca de 3 horas, em uma região de mata. De acordo com ele, as polícias civil e militar de Terra Nova do Norte e de outros 2 municípios vizinhos atuaram na perseguição, o que teria amedrontado os suspeitos e feito com que eles abandonassem os reféns e a caminhonete do fazendeiro. E agora vamos voltar com o Arthur Moreira, que está em Sorocaba, lá em São Paulo, com as notícias do Sul e Sudeste. Arthur. Na região sul, reconhecido pela variedade de recursos naturais e diversidade geográfica e cultural, Santa Catarina é o destino escolhido por milhares de turistas estrangeiros. Segundo uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério do Turismo e realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 3 cidades catarinenses estão entre os destinos mais visitados pelo turista de lazer. Florianópolis é a segunda cidade brasileira mais visitada do Brasil. Só fica atrás do Rio de Janeiro. No ranking dos 10 municípios com maior demanda, Bombinhas aparece em 6º lugar e Balneário Camboriú ocupa a 8ª colocação nacional, de acordo com o estudo dos 5,8 milhões de visitantes estrangeiros. 18,7% tiveram como destino Santa Catarina, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas. Segundo a pesquisa, a proximidade com a Argentina tem relação direta com o fluxo de estrangeiros no estado. O país vizinho é o principal emissor de turistas para o Brasil. No último ano, mais de 1,7 milhão de argentinos visitaram o Brasil, quase o triplo dos Estados Unidos, segundo colocado no ranking de emissores da pesquisa. Na região sudeste, o prefeito Fernando Haddad, do PT, vai encaminhar para a Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei para multar os moradores que desperdiçam água em São Paulo. Caso a proposta seja aprovada pelo Legislativo, será penalizado quem for flagrado lavando carro ou calçada com mangueira, por exemplo. O valor das multas e outros detalhes do projeto não foram divulgados. Um projeto de lei foi criado após uma recomendação do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, a todos os prefeitos para que fossem criadas leis municipais para impedir o consumo excessivo de água. O projeto será discutido pelos vereadores e debatido com a população em audiências públicas. Danilo, minha participação de hoje vai acabando por aqui, mas mês que vem tem mais, não é mesmo? Boa semana para você e também para todos os telespectadores da TV RDD. Agora aqui em São Paulo faz 31 graus. Beleza, Arthur, obrigado. E o MTTV especial de 5 anos da TV RDD fica por aqui.
O Arthur e eu esperamos vocês no dia 13 de fevereiro. Uma boa semana para você. Tchau!